A missão de Deus para as igrejas protestantes do século XVI era esclarecer as condições erradas de Deus, que Satanás tinha promovido através do paganismo e catolicismo romano. Grandes homens como John Wycliffe, William Tyndale, John Knox, Martin Lutero acenderam a tocha espiritual da verdade na Idade Medieval. Mas depois que estes grandes reformadores morreram, seus seguidores não continuaram a avançar. A reforma doutrinária no lugar deles, assim como os judeus e a Igreja Católica. Depois que os protestantes formaram seus credos religiosos oficiais, eles pararam de avançar em conhecimento espiritual e acabaram ficando endurecidos. Em vez de continuarem a protestar e reformar todos os erros doutrinários do catolicismo romano, eles começaram a ridicularizar e perseguir aqueles que estavam avidamente esperando pelo retorno de Cristo. Cristo atentou para o movimento do segundo advento, para esclarecer completamente todos os conceitos errados que Satanás divulgou pelo catolicismo e protestantismo apostatado. Através deles, Deus planejou finalizar a reforma espiritual e doutrinária. Começaram pelos reformadores protestantes do século XVI. Em 1844, Deus propôs construir uma igreja como nenhuma outra geração. Grandes homens como William Miller, Joshua Hewlett, Joseph Smith, James White, J.H. Wagner, William Smith, J.N. Andrews foram especialmente usados por Deus para reenfatizar os grandes tesouros da verdade bíblica, que foram enterrados debaixo do entulho do erro papais da tradição. Deus também deu mensagens especiais de encorajamento e advertência, e direcionamento profético através do ministério de Ellen White. Através desse povo, Deus procurou defender a sua lei perante o mundo, para contestar completamente os princípios do seu governo, como os de Satanás. Através desse povo, Deus procurou iluminar a terra com o conhecimento de seu glorioso caráter de amor e justiça, expondo assim os enganos encobertos de Satanás para sempre. Por décadas até agora, estes grandes homens e mulheres de fé têm estado a dormir em suas sepulturas, mas o propósito de Deus para o movimento do segundo advento, as pessoas conhecidas hoje como adventistas do sétimo dia, ainda é o mesmo. Os princípios da verdade bíblica que animaram as vidas devotas dos pioneiros adventistas continuam vivos hoje. O Alfa. E o Ômega. Dr. John F. Kellogg, inventor brilhante, nutricionista e médico, era um dos homens mais famosos da história da Igreja Adventista do sétimo dia. O mundo se lembra dele como diretor renomado do sanatório do Bear Creek. A igreja se lembra dele pelos ensinos panteístas em seu desacreditado livro O Templo Vivo. No dia 18 de fevereiro de 1902, no grande auge da sua influência dentro da Igreja Adventista, o sanatório de Bear Creek foi destruído pelo fogo. Dr. Kellogg rapidamente fez planos para o reconstruir e solicitou a ajuda do Comitê da Conferência Geral. O presidente A.G. Daniels sugeriu ao Dr. Kellogg escrever um livro básico de fisiologia e saúde, para ser vendido pelos adventistas do sétimo dia por todos os Estados Unidos. Talvez eles conseguissem vender 1.000 milhões. O lucro poderia ser usado para ajudar a reconstruir o sanatório. Dr. Kellogg preparou o manuscrito rapidamente, e um comitê foi designado para revisar o livro. O Comitê de Conferência Geral decidiu não publicar o livro quando eles entenderam que ele continha ensinos panteístas sobre a personalidade de Deus. Na página 29 do Templo Vivo diz: agora suponha que temos uma bola diante de nós, não uma bota comum, mas uma bota viva, e que ao olharmos para ela vemos mini botas se movendo pelas costas, se escorregando pelo calcanhar e espremendo a terra e escapando pelo topo. Muitas, centenas de milhares de botas. Um exame de botas continuamente indo do partido de nossas botas. Conseguimos levar a dizer? Existe um sapateiro dentro da bota, então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém.
O fazedor de árvore na árvore, John Harvey Kellogg, do Templo Vivo, página 29. Depois que os líderes nacionais se recusaram a publicar seu livro, Dr. Kellogg deu uma ordem pessoal para a Review imprimir o Templo Vivo. Cerca de um mês depois, a Review se encerrou. E as matrizes do livro que estavam preparadas para a impressão foram destruídas pelo fogo. No 16 de março de 1903, Ellen White escreveu ao Dr. Kellogg: você está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Ellen G. White, carta 300 de 1903. Depois da destruição da matriz do livro e do incêndio da Review, muitos esperaram que o Dr. Kellogg não publicasse mais o Templo Vivo. Mas ao invés de aceitar o alerta flamejante de Deus, ele enviou manuscritos para uma impressora comercial em Bear Creek. 3.000 cópias do livro foram impressas e começaram a circular largamente entre os adventistas do sétimo dia. Nós geralmente subestimamos o poder e a influência do Dr. Kellogg dentro da igreja adventista do sétimo dia. O Alfa não era apenas uma crise doutrinária, mas também um jogo que ameaçou dividir permanentemente a igreja adventista. Muitos aceitaram o ensino de Kellogg como uma nova luz. O próprio Kellogg manteve que ele só estava o que Ellen White havia ensinado durante anos. Em outubro de 1903, a discussão chegou a uma crise. Durante o concílio do outono do Comitê da Conferência Geral, próximo ao encerramento, o presidente Daniel recebeu 2 cartas de Ellen White, que especialmente denunciava os ensinos contidos no Templo Vivo. Nesse momento, a discussão voltou-se a favor da verdade. Dr. Kellogg prometeu revisar o livro do Templo Vivo, remover tudo que fosse de natureza teológica. Mas poucos dias após aquele encontro, Dr. Kellogg escreveu a bula defendendo o Templo Vivo. Até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no Templo Vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nesta questão. É o Espírito Santo uma pessoa? Você disse que não. Eu tinha achado que a Bíblia diz que sim, pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. J. Kellogg para Butler, 28 de outubro de 1903. A maioria dos adventistas acredita que os ensinos errôneos de Kellogg eram apenas sua compreensão para texto, mas a maioria não sabe que Kellogg confessou a sua carta de G. Butler. É o Espírito Santo uma pessoa ou não? Porque Kellogg estava interessado. Esta foi a grande questão que o Templo Vivo levantou, embora os líderes nacionais tentassem convencer o Dr. Kellogg de que o Espírito Santo não era uma pessoa separada do Pai e do Filho, mas particularmente a natureza compartilhada por eles. Kellogg apelou para as declarações feitas por Ellen White, para aparentemente justificar o seu novo ensino. No dia seguinte, o presidente A.G. Daniel escreveu William White, filho de Ellen White, sobre o Dr. Kellogg. Desde o final do concílio, eu senti que devia escrever confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg para revisar e republicar o Templo. Mas eu deixei a pressão do trabalho que impedi para fazer isso. Ontem à noite, nós recebemos a carta do Dr. que me fez sentir que eu não devia mais demorar para te escrever. Daniel continua. Ele disse que, por todo o tempo, tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus, a sua relação com as obras criadas. Ele tem certeza de que cria apenas que o testemunho ensina, e no que o Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Mas ele desconfiava que eles não expressavam o assunto de forma correta. Então ele afirmou que as suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta. E que por um certo momento que ele creu na Trindade, conseguiu ver bem claramente que ele estava toda a dificuldade. Achou que agora podia resolver as questões satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E agora entende que o Espírito Santo não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. A.G. Daniel para William White, 29 de outubro de 1903.
O ex-presidente J. Butler respondeu: aos falsos ensinos de Kellogg sobre o Espírito Santo nessas palavras. Até onde, irmão White, vocês estão em perfeito acordo é preocupante. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White disse que não há perfeito acordo. Você declara que há. Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isso. Mas eu devo dar a ela o crédito até que ela abandone isso. E dizer que há uma diferença também. Eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Então Butler acrescenta: Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito como confrontador, como reprovador, mas como um formador. Quando nós vamos a Ele, nós participamos dele nesse sentido. Porque o Espírito vem a partir dele, vem do Pai e do Filho. Não é uma pessoa andando por aí a pé ou voando como um ser literal, no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem. Pelo menos, se é assim, está totalmente além da minha compreensão, de entendimento da linguagem ou das palavras. J. Butler para John Kellogg, 5 de abril de 1904. Por que os líderes da igreja ficaram tão surpresos e espantados com os ensinamentos especulativos de Kellogg acerca do Espírito Santo e da Trindade? Simplesmente porque naquele tempo a igreja adventista era estritamente não trinitariana, tanto nas crenças fundamentais como nos livros publicados. Todos os líderes da igreja e a maioria dos adventistas estavam cientes disso. Qualquer um que publicasse opiniões panteístas ou trinitárias estava definitivamente indo contra a instituição de Deus, os bem estabelecidos ensinamentos sobre Deus. Embora o Dr. Kellogg continuasse a citar Ellen White em suporte dos seus ensinos, ela queria que esta crise doutrinária era a maior que a igreja adventista do sétimo dia já tinha enfrentado. Durante os anos seguintes, Ellen White publicaria vários alertas contra o perigo dos ensinos especulativos sobre a personalidade de Deus. Vários capítulos em seu livro, Ministry of, foram dedicados a este assunto. Na página 409, essa enfatiza esta importância do verdadeiro conhecimento de Deus nessas palavras. Como nosso Salvador, estamos neste mundo para fazer um serviço para Deus. Estamos aqui para nos tornarmos como Deus no caráter e para uma vida de serviço que revela ao mundo. E na missão de sermos cooperadores dele. A missão de nos tornarmos como Ele e revelar o seu caráter. Nós devemos conhecê-lo satisfatoriamente. Não devemos conhecê-lo como ele se revela. O conhecimento de Deus é a base de toda educação verdadeira e todo serviço verdadeiro. Esta é a única verdadeira proteção contra a tentação. É somente isto que pode nos fazer como Deus no caráter. Este é o conhecimento necessário para todos que trabalham para reerguer outras pessoas. Transformação do caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, adesão aos princípios corretos, tudo depende de um correto conhecimento de Deus. Este conhecimento é a preparação essencial, tanto para esta vida como para o porvir. Ellen White, Sexto Mover, página 409. Em 1904, Ellen White publicou um artigo intitulado Fundamento de Nossa Fé, mensagem escolhida no 1, página 201. Este artigo, ela adverte: como povo, estamos nos firmando na plataforma da verdade eterna, que tem resistido ao teste e ao exame. Estamos a sustentar os pilares verificáveis da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fundamentos. Eles fizeram de nós o que nós somos. Então ela diz: eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste que alguns dos raciocínios do livro Templo Vivo são faliciosos, que tal raciocínio desencaminhará as mentes daqueles que não estão profundamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ela introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e onde sua presença está. Ninguém nesta terra possui o direito de especular nesta questão. Então ela adiciona: teoria espiritualista sobre a personalidade de Deus, seguindo as lógicas conclusões deles, derrubam toda a eficiência cristã. No mesmo artigo, Ellen White chama as especulações de Dr. Kellogg sobre Deus como alfa
o início das heresias fatais. Além disso, ela também prediz que o ômega, o final destas heresias doutrinárias, seria introduzido na igreja em algum tempo no futuro. Ela escreve: não se engane, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Agora temos diante de nós o alfa deste perigo. O ômega será de uma natureza mais impressionante. Mensagem escolhida do volume 1, página 197. Mais uma vez, na página 203, nós lemos a sua previsão sobre o ômega. O templo vivo contém o alfa destas teorias. Eu soube que o ômega se sucederá em pouco tempo e temi pelo nosso povo. Mensagem escolhida, volume 1, página 203. Ellen White profetizou que o ômega das heresias doutrinárias entraria na igreja. No mesmo artigo, ela também prediz os terríveis resultados e consequências que esta mudança doutrinária iria fazer. O inimigo das almas está tentando trazer a ideia de que uma grande reforma devia tomar lugar entre os adventistas do sétimo dia. E que esta reforma deveria consistir em desistir das doutrinas que se firmaram como os pilares da nossa fé e se engajar em um processo de reorganização. Se esta reforma fosse feita, qual seria o resultado? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentam a obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como um erro. Uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova linha seriam escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desses sistemas iriam pelas cidades e fariam um trabalho incrível. O sábado, logicamente, seria levianamente observado, como também o Deus que o criou. Nada seria permitido opor-se ao novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas com Deus sendo removido, eles colocariam a sua dependência no poder humano, que sem Deus não tem valor. Os fundamentos deles seriam construídos na areia. Os ataques e as tormentas varreriam a estrutura. Quem tem autoridade para começar um movimento como esse? Temos nossas Bíblias, temos nossas experiências, atestado pelo trabalho miraculoso do Espírito Santo. Nós temos uma verdade que não se admite negociar. Nós não iremos rejeitar tudo aquilo que não está em harmonia com esta verdade. Mensagem escolhida, volume 1, página 204 e 205. Pelos meus estudos, concluí que a maioria das predições de Ellen White sobre o ômega já foram cumpridas. Desde a morte de Ellen White, os líderes adventistas mudaram radicalmente. Ensinos fundamentais, adventistas fundamentais. Estas grandes mudanças foram tão graduais através dos anos, que somente muitos poucos membros perceberam o que estava acontecendo. Uma grande mudança veio em 1931, quando uma nova declaração de crenças foi escrita e promovida em relativo segredo. Outra importante mudança veio durante o ano dos anos 50, quando os líderes adventistas mantiveram conferências com vários líderes do protestantismo evangélico, para que a igreja adventista fosse reconhecida pelas igrejas protestantes. A não ser classificada por eles como uma seita perigosa, devia mudar certos ensinos. Estas mudanças foram feitas durante os anos 50. Muitos têm debatido sobre o que o ômega das heresias mortais realmente seria. Teria ele já entrado nos ensinos da igreja adventista? Ou nós deveríamos ficar esperando que esses falsos ensinos cheguem algum dia? Para responder essas questões vitais, precisamos simplesmente fazer outra. Os adventistas do sétimo dia mudaram alguns de seus ensinos fundamentais sobre a personalidade de Deus nos últimos 83 anos, desde a morte de Ellen White? E só líderes da denominação confirmam uma única mudança doutrinária feita. Você se lembra quando Ellen White lhe disse? Seria de uma natureza mais impressionante? O editor da review, William Johnson, usando as exatas palavras de Ellen White, conta-nos abertamente qual a mudança doutrinária é.
Alguns adventistas hoje pensam que nossas crenças permaneceram inalteradas ao longo do tempo. Ou então tentam voltar o relógio para algum ponto onde tínhamos tudo perfeito. Mas todas as tentativas de recuperar o tal adventismo histórico falham em vista dos fatos da nossa herança. As crenças adventistas mudaram pelos anos sob o impacto da verdade presente. Mais impressionantes são os ensinos acerca de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A visão trinitariana de Deus agora parte de nossas crenças fundamentais. Não era normalmente aceita pelos pioneiros adventistas, mas hoje alguns não aceitam. William Johnson, Review, 6 de janeiro de 1994, página 10. Toda declaração de fé adventista durante a vida de Ellen G. White era distintivamente não trinitariana. No livro Seals, líder da igreja admite este fato pelos dizeres: a declaração de crença de 1872 era não obrigatória, e a proposta de fazer um manual da igreja foi rejeitada em 1873. O fato de que a primeira declaração de crença, ainda que não oficial, se não trinitariana, é digno de nota. Esta declaração de crença não trinitária permaneceu sem mudança e sendo publicada no Yearbook até 1931. Novamente, o escritor do livro Seals confirma: mas até então parecia que mudar para uma teologia trinitária seria uma mudança significativa no pensamento adventista, indo além desta improvável situação. A declaração de 1931 é dramaticamente diferente em 1872, por ser toda trinitária. The 1980 statement is like the 1931 statement in that it is fully Trinitarian. A doutrina da Trindade foi votada para fazer parte das 27 crenças fundamentais de 1980 na Conferência Geral em Dallas, Texas. A significância disto é dupla. Número 1. As 27 crenças foi a primeira declaração de crenças elegida por líderes da igreja representantes. A declaração de crenças anterior, em 1931, nunca foi votada por ninguém, em nenhum lugar. Assim, apesar de ter sido largamente aceita, ela ainda era não oficial. Número 2. Uma vez que as 27 crenças fundamentais se tornaram o padrão doutrinário para o membro da igreja e para sua desassociação, qualquer um que acreditasse como os pioneiros adventistas seria desassociado, devido às suas visões não trinitárias. Dessa forma, chegou o momento das previsões de Ellen G. White sobre o homem. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram nossa fé seriam considerados como erro. Na revista Minister, o famoso autor e teólogo da Universidade Andrews, George Kenneth, revela ousadamente nesta incrível admissão: a maioria dos fundadores da igreja adventista não estariam habilitados a unir Israel se eles tivessem de apoiar as crenças fundamentais da denominação. Mais especificamente, a maioria não seria capaz de concordar com a crença número 2, que lida com a doutrina da Trindade. Para Joseph Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, era aquele antigo absurdo trinitariano. Para Cornell, era um fruto das grandes profecias, juntos com as falsas doutrinas tais como a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Da mesma maneira, a maioria dos fundadores da igreja adventista teriam problemas com a crença fundamental número 4, que sustenta que Jesus era tanto eterno como verdadeiramente Deus. Para J.N. Andrews, o Filho de Deus havia sido Deus por seu Pai, em algum momento da eternidade no passado, na origem de Deus. Para Wagner, em Minneapolis, famoso em 1888, registrou em 1990 que havia um tempo quando Cristo procedeu e veio de Deus, mas que aquele tempo era tão para trás no dia da eternidade, que para a finita compreensão é praticamente sem início. Ninguém da maior parte da língua poderia concordar com a crença fundamental número 5, que implica na individualidade do Espírito Santo. Lee Smith, por exemplo, não somente era anti-trinitariano, como semi-ariano, como muitos de seus colegas, mas também como eles. Pintava o Espírito Santo como uma divina e misteriosa emanação, através da qual eles, o Pai e o Filho, levavam diante de si grande e infinita obra. Em outra ocasião, Smith pintou o Espírito Santo como uma influência divina, e não uma pessoa como o Pai e o Filho.
George Knight, revista Ministra, outubro de 1993, página 10. Não apenas Knight é corajoso bastante para admitir que a Trindade é uma mudança radical na doutrina adventista, mas ele é franco e honesto o suficiente para nomear este ensinamento uma nova teologia do Adventismo. No mesmo artigo nós lemos: mudanças teológicas geralmente trazem pânico àqueles que estão envolvidos, mas os vários indivíduos respondem a elas de diferentes maneiras. Alguns tais como Andres foram capazes de finalmente se acostumar com a nova teologia. Outros, no entanto, acharam a acomodação impossível. Assim foi o Wasbur, um ministro aposentado em 1939. Publicou um panfleto onde ele apontou que a doutrina da Trindade era uma cruel monstruosidade pagã, uma invenção absurda e impossível. Uma acusação blasfema e uma tolice absurda, caricatura irreverente. Além disso, ela era uma doutrina romana que estava tentando introduzir a sua presença entre os ensinos das três mensagens angélicas. Mas o Bull também reivindica que o Scott não poderia ser um adventista do sétimo dia por ele crer na Trindade. O presidente da Câmara Geral ficou tão impressionado com o panfleto de Bull que ele mandou 32 cópias para distribuir aos seus ministros. Enquanto isso, o arianismo proposto no livro de Smith, Daniel e Apocalipse não foi removido até a metade dos anos 40. George Knight e a revista Ministra, outubro de 1993, página 11. Embora George Knight admite que a doutrina da Trindade era a nova teologia do Adventismo, ele não admite que o Bull também cria que a doutrina da Trindade vindo para a igreja naquele momento era o ômega da apostasia. Nós lemos do panfleto de Asbury. Os adventistas do sétimo dia reivindicam tomar a palavra de Deus como autoridade suprema e terem saído de Babilônia, terem renunciado para sempre às vãs tradições de Roma. Se nós pudéssemos voltar para a imortalidade da alma e purgatório, momento eterno e descanso dominical, isso não seria nada menos que apostasia? No entanto, se pularmos todas essas doutrinas, se aceitarmos o ensino da doutrina raiz central do romanismo, a Trindade, ensinamos que o Filho de Deus não morreu. Mesmo que nossas palavras pareçam ser espirituais, isso não é nada mais, nada menos do que apostasia? Não é o verdadeiro ômega da apostasia? Wasburn, 1939. Esta pergunta poderia ser feita: e a Trindade, a doutrina raiz central do romanismo? É? Deixamos o catolicismo falar por ele mesmo. No Manual do Católico de hoje, página 16, nós lemos: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ele está baseado todos os outros ensinos da igreja. Manual do Católico hoje, página 16. Seria possível que a igreja do sétimo dia tenha rejeitado as verdades bíblicas a respeito da personalidade de Deus e aceitado a doutrina central da fé católica em seu lugar? Se os pioneiros adventistas não poderiam fazer parte dessa igreja por suas visões não trinitárias, o que isso quer dizer? Quer dizer uma de duas coisas. Ou os pioneiros acreditaram ou ensinaram um erro doutrinário gravíssimo, e a igreja moderna corrigiu este erro nas 27 crenças fundamentais. Ou dois, a crença não trinitária dos pioneiros era a verdade bíblica correta sobre Deus, e a igreja moderna rejeitou esta verdade a favor da mentira papal. Dois destacados líderes da igreja adventista exemplificaram esta confusão e especulativa nova teoria sobre Deus. As 27 crenças fundamentais do Adventismo no sétimo dia não são invenções feitas por homens. Elas são os ensinos de Jesus Cristo, dados aos profetas que escreveram as Escrituras, que foram passadas de geração em geração desde o tempo de Moisés. Tome, por exemplo, e largamente aceita a doutrina da Trindade. Nenhuma é capaz de explicar tão maravilhosa verdade. Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo. O ponto é que quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador e amigo, a Trindade habita em seu coração. Conhecer Cristo é conhecer a divindade. A doutrina da Trindade é centrada em Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa.
Você sabe que a Bíblia ensina que o Espírito Santo partilha da plena essência de Deus? O Espírito Santo é parte da Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo é tremendamente importante. Até onde você e eu podemos compreender. E número 3, eu devo receber hoje o poderoso derramamento de Deus, o Espírito Santo. Declarações como esta sobre a Trindade e o Espírito Santo foram totalmente estranhas aos primeiros adventistas. Porque a igreja adventista mudou a sua posição sobre a Trindade. Por quê? A resposta padrão da denominação é simplesmente todos os pioneiros adventistas estavam errados. Os adventistas modernos mudaram esta crença sobre a Trindade porque causa do grande desejo de avançar espiritualmente em harmonia com a L.G. White e a revelação bíblica. Isso é verdade? Vamos olhar para o grande quadro. Satanás inspirou e colocou pressão nas religiões pagãs para ensinarem o falso conceito de Trindade de Deus. Satanás inspirou os primeiros católicos a se comprometerem com o paganismo e ensinar o falso conceito trinitário de Deus. Falando em pressão, todos aqueles que não se harmonizaram doutrinariamente com o catolicismo foram considerados como hereges, perseguidos, torturados e mortos. O credo católico da Trindade ficou sendo um teste padrão da fé cristã ortodoxa em torno dos últimos 700 anos. A maioria das igrejas protestantes aplicam a doutrina católica da Trindade como principal teste para se comungar. Simplesmente qualquer um que puder apoiar a Trindade é bem-vindo na sociedade ecumênica com os braços abertos. Ao mesmo tempo, qualquer igreja rejeitando a doutrina da Trindade é denunciada e nomeada pelo protestantismo evangélico como uma seita perigosa. Desde o seu início, a primeira igreja adventista não aceitou nem promoveu a doutrina católica da Trindade. Portanto, desde o seu início, o adventismo enfrentou e resistiu às incríveis pressões do catolicismo e das igrejas protestantes para se comprometer e se harmonizar com eles, por serem rotulados como uma seita perigosa e não cristã para sempre. Por que você acha que a igreja adventista não é mais classificada como uma seita? Seria porque os católicos e protestantes têm, em geral, são simpatizantes para com a mensagem do advento? Ou porque nós mudamos a nossa mensagem significativamente bastante para ganhar o seu favor, aprovação e reconhecimento? Agora você sabe a verdadeira razão de por que a igreja adventista mudou sua posição acerca da Trindade. Quero pedir a você, querido amigo, que estude esse assunto como matéria de salvação. Pois de fato, o ômega é isto. To receive information on how to obtain copies of this video or other materials from the Truth About God, you may call 1-304-732-9204. Call now to receive information on printed materials such as The Foundation of Our Faith. This volume of over 230 pages explores 150 years of Christology within Seventh-day Adventism, a must-have for those interested in historic Adventism and the nature of Christ. What did the pioneers believe? This 48-page book is a compilation of quotes from the early Adventist pioneers which reflect the unanimous position of the early Adventist Church concerning the doctrine of the Trinity. Who is telling the truth about God? This 42-page booklet documents what the Bible, Ellen White, and the early Adventist pioneers taught on the doctrine of God, and then in the final 3 chapters provides documentation contrasting that belief with what is found within many of the independent ministries, the Seventh-day Adventist Corporate Church, and Roman Catholicism today. 100 and More Mysteries of the Trinity, a 33-page booklet which presents over 100 paradoxes to the Christian who wishes to believe the doctrine of the Trinity. The Formulation of the Doctrine of the Trinity, a 24-page booklet presenting an account of how the Trinity doctrine came to be considered an orthodox teaching within Christianity. You will be intrigued to learn the events surrounding the formulation of what is supposed to be Christianity's most basic doctrine.
The Spirit of Antichrist, a 22-page booklet which lays out the evil nature of the harlot's central doctrine, the Trinity. This booklet clearly shows how the Trinity doctrine is a denial that Jesus is the Son of God and a denial that Jesus Christ actually came in the flesh. Electronic versions of these books are available to download free without cost from the Internet. Please visit our website at smyrna.org and check out the book section. A detailed series of messages on the truth about God is also available on both audio and video cassette formats. Some of the titles include The Love of God, Who is the God of the Bible? The Father and the Son, The Holy Spirit, The Death of Christ, and The Return of the Fourth Angel. These messages are available in two versions, one especially for Seventh-day Adventists and another for non-Adventists which do not use Ellen White's quotations. You may direct all your non-Adventist friends interested in the truth about God and the three angels' messages to our website, especially for them at presenttruth.info. You may contact us also by writing to Smyrna Gospel Ministries, HC 64, Box 128B, Welch, West Virginia, postal code 24801, 9606, the United States of America. You may also contact us via the Internet at info@smyrna.org.